Alô você! Estamos aqui hoje para mais um Fractal Revisa. E o tema da nossa aula é velocidade média e ordem de grandeza. Então, vamos lá. Vamos relembrar aquilo que a gente já trabalhou em sala de aula. Quando a gente fala de ordem de grandeza, qual que é a finalidade da ordem de grandeza? Eu quero saber se o número é o quê? Pertence às unidades, às dezenas, milhares, dezenas de milhar, centenas de milhar, bilhão, trilhão. Então, é para isso que serve a ideia da ordem de grandeza. E quando eu vou falar de ordem de grandeza, muitas vezes, na maior parte das vezes, eu não me preocupo em saber qual é o valor do número exato. Eu só quero saber qual realmente é a ordem de grandeza, qual é o tamanho desse número. Se esse número é um número pequeno, se ele é gigantesco ou se ele é um número mínimo, que tende o quê? A zero. Então vamos lá. Como é que a gente vai relembrar a ideia de ordem de grandeza? Vem comigo aqui. Para a gente falar de ordem de grandeza, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o meu número e escrever ele em notação científica. Você se lembra como é que é a notação científica? Olha só, um número vai ser escrito em notação científica quando esse número for um coeficiente multiplicado por 10 elevado ao expoente. E aqui existem os critérios. Esse meu coeficiente que eu estou multiplicando aqui, ele tem que ser um número, o quê? Que vai ser entre 10 e 1. Então ele tem que ser um número menor do que 10 e maior ou igual a 1. E este meu expoentezinho aqui, ele é um número que pertence ao conjunto dos inteiros, ou seja, os naturais mais os negativos, tá certo? Então, se você pegar aqui um número 2 milhões, vamos escrever esse número em notação científica. Para escrever em notação científica, aqui, do jeito que está representado, eu tenho aqui vírgula 0. Eu vou pegar essa vírgula e vou colocar aqui. Então, como é que vai ficar? 2,0 vezes 10, certo? Bom, está no padrão. Agora vamos ver qual é o valor do expoente. Para achar o valor desse expoente, o que eu vou fazer? Eu vou ver quantas casas a minha vírgula andou. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 vezes 10, a sexta. Assim, nós temos um número que está o quê? Escrito em notação científica. Certo? Bom, então, voltando para o nosso tema da aula aqui, a parte de ordem de grandeza, peguei um número, escrevi esse número em notação científica. Quando eu escrevo esse número em notação científica, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse coeficiente aqui e vou compará-lo com a raiz quadrada de 10. Quanto que vale a raiz quadrada de 10? Aproximadamente 3,16, que é um número irracional. Então aqui, quando esse meu número for um número maior ou igual, qual vai ser a ordem de grandeza? Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. Quando ele for maior ou igual, eu vou acrescentar um número ao expoente. Professor, não entendi. Já já você vai entender. Quando esse número for menor do que a raiz de 10, ou seja, menor do que 3,16, eu vou mantê-lo como está. Como assim? Vamos dar uma olhadinha nos nossos exemplos. Olha só, eu tenho aqui 3,2 vezes 10 a quarta. Já coloquei um número escrito em notação científica. É um número menor do que 10, maior do que 1. Tá. Quando eu olho para o 3,2, o 3,2 é maior do que 3,16? É. Então, como é que vai ser? A ordem de grandeza será 10 elevado a 4, que é o meu n, mais 1. Então aqui eu tenho uma ordem de grandeza que vai ser o quê? 10 a quinta. Aí o coeficiente, eu desconsidero. Lembra que eu falei que eu não quero saber o número exato? Eu quero saber qual é a ordem de grandeza desse número, a qual família ele pertence. Bom, aqui, 2,66. 2,66 é um número maior do que 3,16? Não. Então eu mantenho a ordem de grandeza 10 elevado a 3. Agora, esse aqui, 1,37 vezes 10 menos 6. 1,37 é um número maior que 3,16? Não. Então eu também mantenho a minha ordem de grandeza 10 elevado a menos 6. Agora olha esse outro aqui, 8,71. O 8 é um número maior do que 3,16? É. Então eu vou somar 1. Então vai ficar o quê? 10 elevado a menos 8 mais 1, menos 7. Então essa é a ordem de grandeza. Bem simples, né? Bem fácil, bem tranquilo para você estar colocando nas questões aí, tá certo? Geralmente questões que envolvem células, envolvem algumas questões de biologia lá, como alguns patogênios e tudo mais, você vai usar que são números bem gigantescos, ou até mesmo em termos de galáxias e tudo mais, a gente vai estar usando a ideia de ordem de grandeza com a regrinha de 3. Até daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo parecido com esse, um exercíciozinho. Bom, e o que mais que nós temos? Temos a velocidade média. E aí você vai lembrar que quando eu falo de velocidade média, o que eu estou falando? Estou falando de velocidade escalar média. Por que escalar? Porque a velocidade, ela é uma grandeza vetorial. Só que no nosso objeto de estudo, a gente está estudando ela só de forma escalar. Porque só me importa o quê? O valor numérico, junto com o quê? Com a unidade de medida, que é quilômetros por hora,
ou metros por segundo, ou milhas por hora, centímetros por segundo, e assim vai, tá certo? Então a minha velocidade média vai ser o quê? Vai ser a minha variação do espaço dividido pela variação do tempo. Lembra que a gente falou sobre isso? Mas o que eu gosto que você pense em termos de velocidade? Velocidade não é a medida da rapidez com que um móvel se desloca? Velocidade é isso. Mas qual que é a nossa ideia geral? Lembra, se você pegar uma tarefa e medir o tempo que você gastou para fazer essa tarefa, ao fazer essa relação, tarefa dividido pelo tempo que eu gastei para fazer essa tarefa, isso também é um exemplo o quê? De velocidade, só que no sentido o quê? Muito mais amplo. Para nós aqui, em termos de velocidade média, pode ser a variação do espaço dividido pelo tempo, ou pode ser também o quê? A distância total dividido pelo tempo total. Qual é a diferença? Para eu falar de distância total dividido pelo tempo total, é quando eu tiver uma situação onde o meu deslocamento ele é unidirecional e retilíneo, ou seja, ele só vai em uma direção e não volta. Se esse deslocamento ele for e voltar, aí eu vou estar trabalhando com essa ideia de velocidade média. Lembrou aí? Então agora vamos resolver alguns exercícios para você ver que você sabe tudo. Vamos lá? Bom pessoal, então vamos lá. Pega no seu material aí, nós estamos aqui no módulo 1 de Física, página 62, exercício 3. O UFC, que diz o seguinte: a geração de chips da Jutal, os P7, saiu de fábrica reunindo nada menos do que 10 milhões de transistores num quadradinho com 4 ou 5 milímetros de lado. Essa é a expressão. Aí ele coloca o seguinte, isso aí, informação da revista Isto É, da página 61. Tendo como base essa informação, podemos afirmar que cada um desses transistores ocupa uma área da ordem de, olha aí, uma área da ordem de. Percebe que ele não está perguntando qual é exatamente o número, ele quer saber a ordem de grandeza. Aí ele diz, professor, ele falou no quadradinho de lado 4 ou 5. Quando a gente fala de ordem de grandeza, vai fazer diferença se é 4 ou se é 5 a área dele? Não, né? Porque lembra lá que você vai comparar o número com 3,16? Os dois são maiores, então não vai ter problema com isso aí. Vamos entender o que ele quer aqui. Ele falou que eles têm 10 milhões de transistores no quadradinho de área que eu vou considerar aqui como sendo 5 milímetros. Aqui, já transformei 5 milímetros em metros. O que eu fiz? Dividi por 1000 ou multipliquei por 10 menos 3. Como a área do quadrado você vai se lembrar que é o lado ao quadrado, o que nós vamos ter aqui então? Vou pegar 5 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado. Essa aqui é a área, certo? Que ele vai ter. Só que quantos são esses aqui? Ele não falou que um transistor tem 10 milhões? Eu não tenho essa área aqui, então isso aqui eu vou dividir pelos 10 milhões. Só que os 10 milhões eu vou escrever como sendo o quê? 10 elevado a 7. Correto? Ah, professor, por que você transformou o lado dele em metros? Porque você vai ver que as alternativas estão todas o quê? Em metros quadrados. Tá certo? Então vamos lá. Fazendo esse cálculo aqui, 5 ao quadrado vai dar 25. Aqui vai estar 10 elevado a menos 6. E aqui eu tenho sobre 10 elevado a 7. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai o expoente do numerador pelo expoente do denominador. Então vai ficar 25 vezes 10 a menos 6, menos 7. Isso vai me dar 25 vezes 10 elevado a menos 13. 25 está em notação científica. Não, o que eu tenho que fazer? Escrever como sendo 2,5. Então aqui vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a... Perceba que eu diminui o número. Eu andei com uma vírgula para cá. Quando eu diminuo, para compensar eu tenho que somar positivo. Somando positivo vai ficar o quê? Menos 12. Como eu quero a ordem de grandeza, 2,5 é um número que vai fazer eu mudar a ordem de grandeza ali? Não. Então a alternativa dele, letra E. Pessoal, então vamos lá. Agora a gente vai resolver o exercício 2, página 104, ainda no módulo 1 de Física. Esse é da FUVEST. Olha o que ele fala. Um passageiro, viajando de metrô, fez um registro de tempo entre duas estações e obteve os valores indicados na tabela. Está aqui a tabelinha. Supondo que a velocidade média entre duas estações consecutivas seja sempre a mesma e que o trem pare o mesmo tempo em qualquer estação da linha de 15 km de extensão, ou seja, a extensão total da minha linha do metrô é de 15 km. É possível estimar que um trem, desde a partida da estação do Bosque até a chegada à estação terminal, leva aproximadamente, ele quer saber quantos minutos que isso vai gastar. Então, olha só, vamos analisar. Está aqui a tabelinha, o que a gente sabe?
Quando ele chega, 0, 0. 1 minuto depois ele parte. No minuto 5, ele chegou aonde? Na estação seguinte, que é o que a gente tem aqui, né? Que ele deu aqui, Vila Maria e Felicidade, falando pra gente que essa distância aqui é de 2 km, certo? Então, pera um pouquinho. Se tempo final 5, tempo inicial 1, eu estou gastando 4 minutos de uma estação para outra. Isso só de deslocamento, tá certo? Esse deslocamento é do que a distância de quê? De 2 km. Então, vamos lá. A nossa velocidade vai ser o quê? A distância dividido pelo tempo. Então, quem vai ser a nossa velocidade? Distância, que é 2 km, dividido pelo tempo, que é 4 minutos. Agora, você não vai transformar para km por hora ou metros por segundo? Não, a resposta tem minutos, então eu vou deixar desse jeito aqui. Vou simplificar aqui, divido por 2 em cima e embaixo, e eu tenho então que a velocidade vai ser o quê? De meio quilômetro por minuto. Então essa é a minha velocidade média, que ele disse que é o quê? Constante para todos, certo? Só que ele quer saber quando ele sai do bosque e chega até o terminal. Então o que eu vou fazer? Eu tenho a velocidade, eu tenho a distância total, eu vou achar o tempo total. Mas cuidado, porque esse tempo total é o tempo total só dele estar deslocando. Eu não estou considerando quem? As paradas e partidas. Então vamos lá. Quando eu vou fazer essa nova velocidade aqui, né, a velocidade total dele, vai ser o que? A distância total pelo tempo total. Velocidade total é a mesma para todos, então vai ser o que? Meio quilômetro por minuto. A distância total são 15 e aqui eu tenho o tempo. Multiplicando cruzado, quanto é que a gente vai achar aqui? A gente vai achar que o tempo total passou a ser de quê? De 30 minutos. E se você vier aqui, você vai achar a resposta em 30 minutos. Isso é o que a gente brinca falando. Aí você foi lá e errou feliz. O que é errar feliz? Você faz o cálculo, acha que está certo e marca a alternativa. Porque você está esquecendo um detalhe importante, que é o quê? Esses 30 minutos é o tempo só de deslocamento. Agora, eu saí daqui, tempo zero, né? Então, se você analisar qual é o caminho que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? Então, ó, eu gasto 1 minuto para sair daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Não é o tempo que eu fico parado em cada estação? Esses 5 minutos eu vou ter que somar os 30 aqui. Depois que eu cheguei no terminal, eu não tenho que contar. Por quê? Porque eu já cheguei. Então vai ser o quê? O meu tempo vai ser 30 mais os 5 minutos, que é as paradas entre uma estação e outra, que vai me dar um total de 35 minutos. Alternativa D. Certo? Então, muito cuidado desses pequenos detalhes que pode custar uma questão e a gente sabe que fica muito caro quando você perde uma questão que você sabe fazer. Ok? Vamos fazer mais uma? Pessoal, então agora a gente vai fazer o exercício 10 da página 98, módulo de física, um exercício de velocidade média. Vamos lá. Um ciclista descreve uma volta completa em uma pista que se compõe de 2 retas de comprimento L e 2 semicircunferências de raio R, conforme representado na figura a seguir. A volta dá-se de forma com que a velocidade escalar média nos trechos retos seja v e nos trechos curvos seja 2v sobre 3. O ciclista completa a volta com a velocidade escalar média em todo o percurso igual a 4v sobre 5. A partir dessas informações, é correto afirmar que o raio dos semicírculos é dado pela expressão. Então vamos lá, um exercíciozinho literal, onde ele quer saber qual é a expressão que determina o valor do raio, correto? Então vamos lá, quando a gente fala de velocidade média não vai ser a distância total dividido pelo tempo total. Então olha só, o que é a distância total aqui eu posso dizer? A distância total vai ser L mais L, aqui eu tenho um semicírculo e outro semicírculo. O raio é o mesmo. 2 semicírculos não vai me dar uma circunferência? Você lembra qual é o comprimento da circunferência? 2πr. Então, mais 2πr. Aqui então eu tenho a distância total. E quem vai ser o tempo total? O tempo total vai ser o tempo que eu gasto nesse trecho T, o tempo neste semicírculo, o tempo nesse trecho e o tempo aqui. Então, tempo 1, 2, 3 e 4. Como as velocidades são as mesmas e os tempos também, então o tempo 1 é igual ao tempo 3 e o tempo 2 é igual ao tempo 4. Tá certo? Então, quem vai ser o tempo? Se você for fazer o cálculo, vamos fazer aqui no cantinho, para você lembrar, ó, o tempo é dado pela distância dividido pela velocidade. Lembra disso? Lá do triângulo mágico? Então vamos para cá. Quem vai ser o meu tempo 1? Tempo 1 vai ser distância 1, que é L, dividido pela velocidade dele, que é o quê? Em trechos retos, V.
O tempo 2 vai ser o quê? O semicírculo, que vai ser qual a distância do semicírculo? Se o comprimento da circunferência é 2πr, a metade vai ser o quê? πr. Dividido pela velocidade dele, que é o quê? 3v, aliás, 2v sobre 3. Corrigei. 2v sobre 3. Correto? Bom, só que esse 3 chegou a esse, então eu posso seguramente colocar um 2 multiplicando aqui e um 2 multiplicando aqui. Concorda comigo? Ah, não, professor, eu preciso colocar na frente. Não tem importância. É só porque, como é esse e esse, se eu somando, vai aparecer um 2 dos dois lados aí. Tranquilo? Bom, aqui agora eu vou fazer este cálculozinho aqui, ó. Que isso aqui é uma divisão de fração, só para facilitar a passar a continha ali. O que eu tenho na divisão de fração? Conserva a primeira, que vai ser 2πr, e multiplica pela inversa a segunda, que vai ser o quê? 2v sobre 3, vai ficar 3 sobre 2v. Correto? E aqui eu posso fazer o quê? Cancelar esse 2 com esse 2. O que sobrou para mim aqui? 3πr sobre v. Então, vamos trazer para cá. Quem é a minha velocidade média aqui? É a minha velocidade média total, que ele já me deu, falando que ela vai aqui, 4v sobre 5. Então eu tenho aqui, ó, 4v sobre 5, que é a minha velocidade média total, será igual, aqui ficou L mais L, 2L, mais 2πr, tudo isso sobre 2L sobre V, mais 3πr sobre V. Tranquilo? Então o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Como o meu denominador é igual, eu posso somar, então vai ficar 2L mais 3πr sobre V. E vou passar para cá multiplicando. Então o que eu vou ter aqui agora? Ó, eu tenho 4v sobre 5 vezes 2L mais 3πr sobre V. Isso é igual a 2L mais 2πr. Não perca as contas, me acompanha aí. Tá meio feio, mas você vai ver que vai sair bonitinho. Como aqui eu estou multiplicando, eu posso cancelar o V com o V, certo? Então aqui, ó, esse 5 aqui não vai me ajudar, então eu vou passar para o lado de lá. Então eu vou poder manter aqui, ó, 4, que multiplica 2 e multiplica 3. Então eu vou ter aqui 8L mais 12πr. Será igual a, passo o 5 multiplicando, 10L mais 10πr. Lembrando que eu estou procurando quem? Estou procurando um raio. Então o que eu vou fazer? Vou passar esse 8L para cá e esse 10πr para cá. Então eu vou ter 12πr menos 10πr, que será 10L menos 8L. Então aqui eu tenho 2πr, que é igual a 2L. Vamos cancelar o 2 dos dois lados. Nós temos então que L é igual a πr. Ou, se você preferir, que o R vale L sobre π. Certo? Então, nesse caso aqui, ficou a alternativa A. Tá vendo? Você vê que é um pouco trabalhoso, mas é uma questão que você consegue muito bem resolver. E uma questão dessa, você acertando uma questão dessa numa prova tipo o Enem, você vai passar na frente de muitos candidatos. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de velocidade média junto com ordem de grandeza. Bons estudos para você. Aquele abraço. Sucesso!